A Bíblia nos ensina que Davi não era um homem perfeito, mas ele confiava plenamente no Senhor. Davi muitas vezes precisou se refugiar em cavernas. Ele se refugiou na caverna de Adulão para que a vida dele fosse poupada. Esse é o estudo de número 1219 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Lá na caverna de Adulão, Davi foi forjado, ele foi trabalhado, ele foi cuidado e tratado pelo nosso Deus. Vamos ao nosso tema, aprendendo com a caverna de Adulão. Nosso texto base está em 1 Samuel, capítulo 22, verso 1, a parte inicial que diz: Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os israelitas sentiam medo de exércitos inimigos, quando eles se sentiam ameaçados e eles precisavam fugir para salvarem as suas vidas, eles se refugiavam nas cavernas. 1 Samuel capítulo 13, verso 6 diz: assim que os soldados israelenses perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Os israelitas, eles viram que eles estavam em dificuldades, pois os filisteus estavam posicionados para lutarem contra Israel. Saul era o rei e o exército israelita não era numeroso. Muitos israelitas se refugiaram em esconderijos, como mostrou o nosso versículo, nas cavernas, nos buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Vamos nos lembrar que Elias, ele se refugiou em uma caverna buscando refúgio. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Elias estava fugindo de Jezabel, pois tinha sido ameaçado de morte lá na caverna no Monte Horebe. Ele ouviu a voz do Senhor, ele conversou com o Senhor e recebeu orientação do nosso Deus. Quando estamos em cavernas, nós precisamos estar atentos, ouvindo, conversando, buscando o nosso Senhor para recebermos orientações dele, assim como aconteceu com Elias. E quando Saul, ele foi um homem que reinou e a maior parte do seu reinado ele perseguiu a Davi. Muitas vezes Davi precisou se refugiar em cavernas. 1 Samuel capítulo 24, verso 3 diz assim: no caminho, Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Saul, ele estava apertado e parou justamente na caverna onde estava Davi e seus homens, lá na caverna localizada em Engedi. Na caverna, Davi certa vez entoou um hino, ele buscou o refúgio do Senhor. No Salmo 57, verso 1 e verso 2 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Clama a Deus, o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Davi compôs esse hino de acordo com a melodia Não Destruas. É um hino de Davi quando ele fugiu de Saul e se abrigou numa caverna. Muitos dizem que é justamente na própria caverna de Adulão.
Segundo alguns estudiosos da Bíblia, Davi viveu cerca de 16 meses em Gate, lá na terra dos filisteus, porque ele acreditava que o rei Saul não iria perseguir ele lá na terra dos filisteus, e ele ficou lá até ser descoberto e delatado para o rei de Gate. 1 Samuel capítulo 21, verso 11 diz: contudo, os conselheiros de Aques lhe questionaram: não é este Davi o rei da terra? Não era para ele que se cantavam nas festas e danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi, ele vendo isso, ele se fingiu de louco para não ser morto por Aques, rei dos filisteus. A estratégia de Davi funcionou. Aques não queria ver Davi e Davi saiu de Gate e foi se refugiar na caverna de Adulão. 1 Samuel capítulo 22, o versículo, primeira parte inicial, que é o nosso texto base, que diz: Davi partiu dali, ou seja, ele partiu de Gate e se refugiou na caverna de Adulão. Adulão significa refúgio e ficava entre Gate e Hebron. Lá em Adulão existiam cavernas, grutas e ficava aproximadamente 25 quilômetros ao sudoeste da cidade de Jerusalém. Na caverna de Adulão, Davi encontrou o apoio de sua família. Eu posso dizer que Adulão é lugar de encontro. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1, a parte B, diz assim: quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. O rei Saul, ele tinha muita inveja de Davi, porque o Senhor fazia Davi prosperar. Davi, ele era um homem abençoado por Deus, ele já tinha sido ungido por Samuel como rei de Israel. Davi, ele tinha a unção de Deus e ele agradava ao nosso Deus, e essa perseguição injusta pode ter trazido sensibilidade à família de Davi, embora alguns estudiosos dizem que Saul também perseguiu a família de Davi, mas a família de Davi foi ao encontro dele quando souberam que Davi estava lá na caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão nós podemos dizer que é lugar de encontro. Davi, ele liderou cerca de 400 homens e cresceu o número. 1 Samuel capítulo 22, verso 2 diz: todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. Esses homens, eles estavam em apertos, em dificuldades, em dívidas, estavam descontentes ou amargurados de espírito, e esse foi o novo exército que Davi liderou. Antes, Davi liderava o exército do povo, o exército israelita. E lá na caverna de Adulão formou-se um grupo de homens valentes, homens que pelejaram com Davi, os chamados valentes de Davi. Eles foram homens transformados. Nós podemos falar que caverna de Adulão também é lugar de transformação. 1 Crônicas capítulo 11, verso 15 diz: 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrar com Davi na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. 30 homens valentes, destemidos, corajosos, homens fiéis a Davi, caminhavam com ele, defendiam-o, eram homens guerreiros forjados nas batalhas da vida. Homens que foram desprezados por outros, mas foram transformados em valentes guerreiros. Lá na caverna de Adulão, Davi não fazia acepção de pessoas. 1 Samuel capítulo 30, verso 23 diz: no entanto, ordenou Davi: de modo algum, irmãos meus, não agireis assim com o que nos deu Yahvé. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós.
todos os que a Davi se ajuntavam, Davi os consideravam como pessoas dignas, pessoas que precisavam dele, e Davi, ele agia com justiça. Esse episódio é justamente quando os amalequitas tinham invadido a cidade de Ziclag e tinham levado as mulheres, as crianças, os idosos como prisioneiros, assim como os rebanhos e os bens. Mas Davi, ele se fortaleceu no Senhor, ele foi atrás desses homens e os venceu juntamente com 400 homens, e 200 homens ficaram guardando as bagagens. Mas olha que interessante, quando eles conquistaram tudo que os amalequitas tinham levado e eles estavam voltando com mais despojos, eles não queriam dividir. E Davi, ele falou que tanto os 400 que foram, como os 200 que ficaram porque estavam cansados, deveriam receber partes iguais. Ele não fez acepção de pessoas, ele ainda demonstrou consideração com todos eles. Davi os chamava de irmãos meus, ou seja, lá na caverna de Adulão era um lugar de igualdade. Lá na caverna de Adulão, Davi encontrou refúgio, encontrou conforto, porque Davi, ao invés de fazer justiça própria, ao invés dele ficar confrontando a Deus, como muitos fazem, confrontando até mesmo o rei Saul, que era o inimigo dele, ele preferiu se refugiar na caverna de Adulão. Davi teve oportunidades de se vingar, de fazer justiça própria contra Saul, mas Davi não fez. Vamos ver, 1 Samuel capítulo 24, verso 11 e o verso 12. Ó meu pai, vi aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti, jamais. Enquanto tu andas no meu encalço com o firme propósito de tirar a minha vida, Yahvé, pois, seja juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Davi, ele aprendeu a entregar nas mãos do Senhor, ele não se vingou, ele reconheceu que o nosso Deus é Deus de justiça, que a justiça pertence ao nosso Deus. Ele reconhecia verdadeiramente que Deus é Deus de justiça. E se nós pararmos para pensar, Davi teve outras oportunidades para matar Saul, para se vingar, mas ele não agiu com maldade. Na caverna de Adulão, Davi buscou ao Senhor, ele orou ao Senhor. A caverna de Adulão foi lugar de oração. Salmo 142, verso 1 e verso 2 diz: em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias, derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Davi, ele se apresentou diante de Deus, ele orou, ele clamou por misericórdia, ele não ficava se justificando, ele não ficava falando para Deus porque aquela perseguição, ele não pediu para ser ungido rei de Israel, mas ao invés de Davi ficar se lamentando, murmurando, reclamando, ele orava, apresentava a angústia dele diante de Deus, e ele, mesmo fugindo de Saul, ele não ficava irado, ele não ficava indignado, porque Deus permitia que isso acontecesse. Na caverna de Adulão, nós podemos dizer que Davi se fortalecia. A caverna de Adulão era lugar de fortalecimento para Davi. Salmo 142, verso 3 diz assim: quando esmorece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Esmorecer é tornar sem ânimo, sem forças, é enfraquecer, é afrouxar. Davi poderia, devido à circunstância de angústia, de sofrimento, ele poderia esmorecer, mas no Senhor ele se fortalecia, ele recebia ânimo e recebia direcionamento. É interessante que tem outra versão que diz assim: quando o meu espírito desanima, és
tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Lá na caverna de Adulão, Davi, ele aprendeu a priorizar a Deus. Então podemos dizer que caverna de Adulão é lugar de priorizarmos a Deus. No Salmo 142, verso 5, diz assim: a ti, Senhor, clamei, declarando, tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Deus não era a última opção para Davi, mas Deus era a prioridade de Davi. Partilha é herança, é porção. Para Davi, Deus era tudo o que ele precisava, era tudo o que ele queria. E na caverna de Adulão, mesmo angustiado, Davi demonstrava viver na dependência de Deus. Caverna de Adulão, lugar de depender de Deus. Salmo 142, verso 6 diz: atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Os inimigos de Davi eram cruéis, queriam matá-los, mas lá ele encontrava descanso, consolo, refrigério, ele encontrava paz, porque ele buscava ao Senhor, ele confiava verdadeiramente que Deus o livraria das mãos dos seus inimigos. Lá na caverna de Adulão, Davi reconheceu a bondade do nosso Deus, porque na caverna de Adulão, Davi tinha a oportunidade de fazer uma introspecção, de olhar para si, de reconhecer quem era o Deus que ele servia. Salmo 142, verso 7 diz: tira minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Davi reconhecia que estar naquela caverna seria somente por um tempo, mas o Senhor daria a ele vitória. Era do Senhor que viria a vitória. Ele não viveria lá naquela caverna por muito tempo. Sabe por quê? Porque ele desfrutaria da bondade do nosso Deus. Na caverna de Adulão, Davi demonstrou confiança plena. No Salmo 57, verso 3, diz assim: dos céus ele me enviará o seu livramento. Olha a confiança de Davi e a salvação. Me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. Davi confiava que o Senhor daria vitória. Davi confiava que ele seria protegido, que o Senhor daria livramento e daria salvação a ele. A caverna não era um lugar para Davi permanecer por muito tempo, porque era sim um lugar de passagem. 1 Samuel capítulo 22, verso 5 diz assim: o profeta Gade, entretanto, recomendou a Davi: não se demore em teu refúgio, parte e entra no território de Judá. Davi ele entrou na caverna de Adulão porque ele fugia da fúria do rei Saul, mas lá não era para ele permanecer por muito tempo, era sim somente por um momento, onde ele seria trabalhado e seria forjado por Deus. Eu vou começar a concluir. Lá na caverna de Adulão, Davi desfrutou do cuidado de Deus. Ele não ficou só. Davi buscou a presença do Senhor, ele adorou ao Senhor. Lá ele foi fortalecido, ele foi animado, ele foi preparado por Deus para liderar aquela grande nação com justiça. Ele aprendeu a priorizar a Deus em todos os momentos. A caverna não foi o lugar final da vida de Davi, mas foi um lugar de tratamento de Deus com Davi. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Mestre Jesus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.